Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segundas, quartas e sextas, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Hoje vou conversar com os meus amados irmãos sobre o seguinte tema: o desafio de ser cristão na adversidade. A base bíblica para esse tema encontra-se em Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 4 e depois o versículo de número 12. Vamos ler então a santa palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tendes por motivo toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém para a santa palavra de Deus. O desafio de ser cristão na adversidade. Tiago foi uma das colunas da igreja de Jerusalém, um grande líder espiritual no primeiro século, juntamente com Pedro, João e outros discípulos, apóstolos de Cristo Jesus. Tiago ficou conhecido na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, porque foi ele que presidiu aquele concílio quando o assunto era a circuncisão dos gentios. Tiago era um dos irmãos de Jesus. Sua epístola, Tiago se ocupa demais com a questão da ética cristã. É tanto que Tiago não concebe fé separada das obras. Fé e obras precisam caminharem juntas. Cristianismo para Tiago é prática de vida. Ele é o teólogo da ética. E nós vamos aprender com o nosso irmão hoje sobre esse tema, como vencer os desafios da vida, como igreja, como vencer os desafios diante de momentos tão adversos como esse que nós estamos vivendo nessa pandemia, que já vamos para quase 3 meses, nesse isolamento social. Vivemos os desafios, irmãos, de toda ordem, crise de toda ordem, crise religiosa, A maioria hoje dos evangélicos, eles criaram um gosto tão grande pela política. Muitos deles estão hoje nas ruas fazendo passeatas e marchas, manifestações, defendendo bandeiras partidárias. É lógico que no momento que nós estamos vivendo como o Brasil, de tanta crise política, crise na saúde, crise de toda ordem, às vezes dá vontade de a gente se meter de algumas opiniões, é normal como ser humano. Mas eu gostaria de orientar o rebanho, não é a missão da igreja. A igreja não tem partido, o partido da igreja é Cristo. As ideologias que formam os princípios do nosso partido são os princípios do Evangelho, os princípios da palavra de Deus. Toda a ética nossa está pautada nas Escrituras Sagradas. A igreja sabe perfeitamente que a sua missão é ser e fazer discípulo de Jesus. Jesus disse isso para a igreja antes de ir embora, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão. É a nossa missão. Nossa missão como igreja é orar pelas autoridades, para que Deus dê sabedoria ao governo, para que Deus dê sabedoria às instituições, para que saibam arranjar um meio de como sair dessa situação tão crítica provocada pelo coronavírus, que já quebrou a economia do país, muitos mortos, muita gente doente, muita gente chorando a partida dos seus entes queridos. Então nós estamos vivendo esse momento, a igreja precisa apoiar o governo em oração, em jejum, em oração, para que Deus possa reverter a situação. Não há outra missão da igreja que não seja ser e fazer discípulos de Cristo Jesus. Então vamos agora aprender com Tiago como ser cristão em meio a uma situação tão adversa que vivemos hoje. Em primeiro lugar, o andar com Deus é caracterizado por grandes momentos de desafios e enfrentamentos. É próprios enfrentamentos na vida cristã. Jesus preveniu os discípulos antes de ir embora. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci. Jesus disse, eu venci. A igreja vai vencer também. Então nós temos que estar presos a essa promessa de Jesus. As aflições, as provações são comuns à vida da igreja, à vida do discípulo de Cristo Jesus. Jesus nos preparou quanto a isso. Ele pregou um sermão escatológico sobre o princípio das dores,
ações escatológicas que podia sinalizar a sua segunda vinda. A igreja está preparada, a igreja tem respaldo nas escrituras sagradas sobre a sua segunda vinda. Estamos vivendo um momento bem próximo, eu acho, da sua segunda vinda, pelas profecias da Santa Palavra de Deus. Tiago fala das provações, né? Se alegrem nas provações, sejam alegres na provação. Como é que a gente é alegre na provação? É que a aprovação não tem a última palavra para Tiago, né? A última palavra sobre a aprovação é Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então, nesse momento adverso, nós precisamos orar muito, jejuar muito, falar com Deus através da oração, ler a palavra para buscar, para entender qual é a vontade de Deus nesse contexto. Aí sim nós precisamos buscar Deus em oração e através da sua santa palavra, para que possa nos orientar nesse momento de provação que nós estamos vivendo como igreja nesse cenário histórico hoje. Segundo lugar, nas provações não devemos olhar para as dificuldades em si, mas olhar para Deus. O que Ele quer falar para a igreja, para todos nós nesse contexto de provação, nesse contexto de isolamento social? Qual é a palavra de ordem da parte de Deus que possa nos sinalizar nesse momento tão adverso? Né? Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus decretos. Então Deus, com certeza, ao sairmos dessa pandemia, Deus há de falar coisas maravilhosas para nós. Vamos sair mais experientes, vamos sair mais maduros dessa crise, com certeza, e mais treinados para os grandes enfrentamentos, grandes desafios da própria vida como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos sair dessa forma. Terceiro lugar, sejam alegres nas provações. Eu já falei, a alegria é fruto do Espírito Santo de Deus. Não é masoquismo. É fé naquele que pode todas as coisas, de uma hora para outra. Deus dá o ar da sua graça, nos trazendo respostas convincentes e maravilhosas, para que nos firmemos na fé cada dia mais e nos princípios da sua santa palavra. Em quarto lugar, como vencer os grandes desafios da vida, as provações. Na provação nós devemos ser resilientes. O ouro, para ser ouro, ele passa pelo fogo. Então, eu aprendo com essa palavra que nós temos que passar pelo fogo e continuarmos sendo cristãos. É isso. É passar pelo fogo, continuar sendo ouro, passar pelas tribulações e continuando a ser cristão da mesma forma, desde que Jesus nos chamou para o discipulado. Nunca devemos potencializar as provações. Não potencialize as dificuldades, os problemas. Potencialize a sua fé. Busque na palavra fé para atravessar as provações. Não potencialize a provação, porque a gente diminui a força. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena, diz a santa palavra de Deus. O atleta só é coroado se lutar segundo as normas. Então nós precisamos buscar força em Deus. Nunca devemos potencializar a provação. As dificuldades, elas diminuem a nossa força. Precisamos potencializar a nossa fé. Aí sim nós temos força suficiente para vencer as tribulações. Deus não está alheio às provações. Elas fazem parte de uma pedagogia do próprio Deus. Deus tem lições maravilhosas a nos ensinar nessa pandemia, com certeza. Quantas lições nós já aprendemos nesses mais de 2 meses, né, ausente do templo, dos momentos de celebração a Deus, no espaço físico, no nosso tempo. Quantas coisas nós aprendemos nessa pandemia? Ora, aprendemos a orar mais, nós aprendemos a ler mais a Bíblia, valorizamos mais a família, agora estamos mais perto dos nossos familiares, dos filhos. Temos valorizado mais aqueles que têm atinado para isso, temos valorizado mais o culto doméstico, né? O culto em família. São coisas maravilhosas, né, que Deus está nos falando através desta provação. Nunca atribua suas provações, suas dificuldades a Satanás. É Satanás me perseguindo, ele não quer o melhor para a minha vida. Nunca cite Satanás como pessoa responsável das nossas tribulações, das suas tribulações, das nossas dificuldades. Ele é vaidoso, ele é soberbo, gosta de ibope e gosta de marketing. Então, quando a gente não tem uma boa resposta sobre aquela provação, sobre o que nós estamos passando na vida, apelemos para Deus em oração, para que Ele nos oriente, né? O próprio Tiago diz que quando a gente tem falta de sabedoria, devemos pedir a Deus, porque Ele dá liberalmente e não passa
em rosto. Então não adianta sermos precipitados nas nossas conclusões, nas nossas decisões. Nunca devemos atribuir os nossos sofrimentos a Satanás. Ele é soberbo, ele é vaidoso, gosta de ibope e gosta de marketing. Tira ele fora. Certo? Deus tem algo a falar nas provações. A resposta boa vem do Senhor. Vem do Senhor. A fé cristã, ela é confirmada na provação, disse Tiago. A fé, uma vez confirmada, né? Confirmada, ela traz esperança para a igreja, né? Traz maturidade para a igreja, traz aprendizado para a igreja. É na provação que Deus forma o nosso caráter e mostra a nossa vocação como discípulos de Cristo Jesus. Um cristianismo sem provação, um cristianismo sem dificuldade, é a mesma coisa que um cristianismo sem cruz. Cristianismo sem cruz é proposta de Satanás. O diabo queria tirar a cruz de Jesus. É só você ler toda a história da tentação. Ele levou Jesus para um monte bem alto e mostrou a Jesus: olha, você está vendo todos os reinos deste mundo? Eu dou todos os reinos para você. Se prostrado, me adorarás. Me adorarás. Sabe o que Jesus disse? Só ao Senhor Deus prestarás culto e só a Ele adorarás. A ninguém mais. E o diabo foi embora. Mas o que ele queria mostrar para Jesus com os montes, com os reinos desse mundo? Fama, poder e glória. Jesus preferiu a cruz, porque a cruz era a nossa salvação. Foi através da obra expiatória de Cristo no Calvário que ele nos concedeu a salvação. Se somos salvos hoje, graças à cruz. Paulo pregava sobre a mensagem da cruz. É lógico que a história de Jesus não se encerra na cruz. A cruz é o primeiro passo para a nossa remissão, para a nossa redenção. Mas Jesus ressuscitou diante dos mortos e hoje está sentado à destra de Deus Pai a interceder por nós nesta crise tão difícil, nessa pandemia que nós estamos vivendo. Não sabemos quando tudo isso vai passar, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, o segredo hoje é ficar calmo, buscar orientação na palavra, buscar orientação através das nossas orações, porque Deus tem algo bom para nós, com certeza. Que o Deus Criador de todas as coisas te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E até sexta-feira, se Deus nos permitir.